ótima notícia para quem gosta de livros de arquitetura, urbanismo, design e paisagismo. São Paulo tem mais uma livraria independente, a Livraria Eiffel. Inaugurada no último dia 8 de dezembro na Praça da República 813, no prédio homônimo, desenhado por Oscar Niemeyer. E conversamos com Léo Wodlawski, idealizador da Eiffel. Desculpa, Léo, pela pronúncia. Nesse bate-papo, falamos sobre como surgiu a ideia de uma livraria especializada, como o centro de São Paulo se tornou um corredor de livrarias, de como lidar com a concorrência da internet, de como foi pensado o conceito da loja e a curadoria das obras e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em UPOD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse episódio é o número 249 do podcast do Publish News, do dia 12 de dezembro de 2022, gravado no dia 7. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Facchini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Léo Wodlawski. Bom, a gente está aqui hoje para conversar com o Léo Wodlawski. Espero que tenha falado certo. A gente treinou aqui antes de começar a gravar, mas não sei se eu peguei. O Léo está inaugurando uma nova livraria em São Paulo, especializada em urbanismo e arquitetura, a Livraria Eiffel, que é um espaço que nasce com uma proposta de encontro e referência para amantes, estudantes de arquitetura e urbanismo, né, Léo? Eu queria que você começasse contando para a gente como que surgiu a história da Livraria Eiffel e essa vontade de ter um espaço dedicado para arquitetura. Enfim, como é que surgiu esse seu sonho de ter uma livraria? A historinha longa, né? Surgiu que eu era frequentador de uma livraria aqui, que era a livraria do IAB, né? Que era a livraria do Antônio Ricarte, conhecido como Toninho. Era uma livraria também especializada em arquitetura, muito boa, tinha bastante livro lá. E eu era frequentador lá, porque eu fui estudante de arquitetura, e sempre gostei. E há alguns anos atrás, antes da pandemia mesmo, 6 anos, alguma coisa assim, ele fechou. E fechou de repente, nunca mais tivemos notícias do Toninho, e foi isso. Essa história da falta da livraria do IAB ficou na minha cabeça. E um dia, agora na pandemia, eu vim para cá, para o centro, porque eu morei muitos anos aqui nesse prédio, no edifício Eiffel, vim recolher correspondência, essas coisas, e vi que tinha uma loja vaga, que é uma loja que tradicionalmente era ocupada por uma confecção, era uma loja de cuecas e sungas, e é a loja que dava para a rua, é uma loja muito boa, e na hora eu pensei, bom, aqui, esse lugar merecia uma livraria de arquitetura. E foi assim que começou. Lógico, aí tem umas questões. Eu ao mesmo tempo, tinha acabado de sair do meu escritório de advocacia e uma coisa chamou a outra, né? Foi isso. Não que eu viesse planejando abrir uma livraria, não que fosse o sonho abrir a livraria de arquitetura. Era assim, é uma coisa que fica na nossa cabeça, porque você perdeu a livraria que existia, que você frequentava por muitos anos, e quando a oportunidade surgiu, você fala, tem que ser feito, não é que eu tenho que fazer, tem que ter a livraria de arquitetura aqui no centro, né? E foi assim. E ela fica no térreo, né, do edifício Eiffel. No Eu queria que térreo,
E como é que foi todo esse processo de revitalizar? Você teve que arrumar o espaço? Quantos metros quadrados ela tem? Como é que Sim, é? fica no térreo. Não sei se vocês lembram desse edifício. Ele tem uma galeria, tem lojas para dentro da galeria, internas e externas para a rua. A rua tem um calçadão que tem uma praça assim meio que faz um anteparo com a Praça da República, um triângulozinho de arborizado. A loja é uma loja externa que dá para esse calçadão que fica entre a Rua Araújo e a Rua Marquês de Tu. A loja estava adequada ao negócio que eles abrigavam aqui, que era uma loja de roupas, e estava completamente descaracterizada em relação ao projeto original. A loja não é muito grande, mas tem uns 70, 75 metros quadrados, mas a gente fez uma reforma total, tirou o mezanino, era fechado, a gente abriu e recuperou o desenho original, que o prédio foi projetado pelo Niemeyer e pelo Carlos Lemos, e ficou muito bonito. A gente tentou usar materiais de época também, resgatou esse desenho. Os arquitetos são muito bons, o Baldomero Navarro e o João Paulo Daolio, e, e conseguimos utilizar a parte de cima, que antes era um estoque bem escuro, conseguimos utilizar a parte de cima como livraria também. Não vai ser só estoque, vai ter outras seções. Léo, uma dúvida também. Claro que acho que a arquitetura da livraria e do prédio para o tipo de livros que você trabalha, acho que é muito importante, né? Eu acho que tem uma coisa nessa nova onda, digamos, de livrarias independentes que tem isso como importante também, o espaço, a relação do espaço, do prédio, né? Que você acabou de falar que é um prédio de uma arquitetura única de arquitetos, né, do prédio é muito importante, né? O que você pode falar exatamente disso, né? Qual a relação do seu espaço e qual o pensamento quando você falou com os arquitetos também, de primeiro, estar nesse espaço e com eles de adequar essa livraria para esse novo lugar? Tá, eu acho que sim, o estabelecimento comercial, ele cria a identidade dele, não só pelos produtos que ele vende, né? Ele cria a identidade dele por diversos outros fatores, diversos outros elementos, né? Seja a programação visual, da logomarca, seja a arquitetura. Eu acho que é muito importante para uma livraria de arquitetura ter, lógico, um projeto que seja marcante, né? Isso vai criar uma marca e uma identidade comercial. Eu acho que não só para uma livraria de arquitetura, a gente tem visto livrarias que têm projetos bastante arrojados, como as que foram abertas recentemente aqui perto, né? A Megafauna, a Gato Sem Rabo tem uma arquitetura também bem arrojada, bem característica. Tanto a identidade da megafauna como da Gato Sem Rabo é criada também, não só pelo acervo, mas também pela arquitetura, pelo projeto, pelo visual e por todos esses outros elementos que eu falei que atrai o público e consolida uma relação do público com o estabelecimento, né? É isso que eu acho. Você tem que fazer mais do que só comprar umas estantes técnicas aqui e juntar, né? Legal, Léo, você mencionou, né, algumas dessas livrarias. Se a gente faz um raio, né, mais ou menos de 500, 600 metros a partir aí do edifício Eiffel, a gente encontra, né, algumas lojas novas e que, de alguma forma, talvez criem uma identificação entre si, né? Então, a gente está falando da Megafauna, que foi inaugurada em 2020 ali no Copan, né, que é justamente outro prédio bastante icônico aí do centro. Há uns 300 metros também fica a Tapera, que funciona ali na Galeria Metrópole. Tem a Gato Sem Rabo, que abriu recentemente também na Vila Buarque. A Banca Curva também, né, de publicações independentes. Um pouco mais para lá é a Banca Tatuí, que há muito tempo também já, né, faz um trabalho nesse sentido.
um outro estabelecimento que é aí do ladinho, né, que é o Cineclube Cortina, que transformou um estacionamento, né, num espaço cultural também. Então, a gente vê, né, várias movimentações nesse sentido. Eu queria saber qual foi a importância disso na hora de decidir abrir uma livraria, especificamente aí no centro da cidade, né? Então, em relação aos restaurantes, porque tudo começou a recuperação ou a mudança de público aqui do centro da cidade começou com os restaurantes, né, alguns anos atrás. Primeiro foi um dos primeiros foi a Dona Onça, depois Casa do Porco, aí vieram vários agora mais recentemente. Esses restaurantes trouxeram um público novo aqui para o centro, não um público que morava aqui. Essas livrarias, eu acho que estão tirando proveito desse público novo, né? Tanto que a Megafauna é uma livraria e tem um restaurante junto, não sei como que é a relação deles, mas é no mesmo espaço, né? E aqui do lado tem o Cortina, que é um cinema e restaurante também. O restaurante atrai as pessoas, né? O restaurante é uma casa de shows, tem shows, tem, enfim, casa noturna e atrai bastante gente. O que eu acho é que, sim, eu quero atrair esse público para minha loja. Eu quero que o fulano, inclusive eu citei isso na entrevista do Estadão, quero que o fulano que esteja lá na fila desses restaurantes dê uma voltinha e conheça o bairro. O cara que sai lá do Cortina para fumar, ele pode fumar alguns metros para lá, alguns metros para cá, e conhecer ali pelo menos um raio de 10 metros, né? Seria ótimo. Mas em relação a essas livrarias, quando eu estava nesses primeiros dias, né, que eu vi a loja e pensei, essa loja precisa de uma livraria futura, eu dei uma volta aqui. Eu e minha esposa, a gente deu uma volta para ver como que estavam essas livrarias novas. A gente foi a pé daqui, que é do lado, né? Que você falou, raio de 500 metros, até menos, acho, da Megafauna. Estou aqui a 100 metros, 150 metros. Assim, era um sábado no começo do ano passado, ou seja, começo desse ano, né? Começo desse ano, as pessoas já livres da pandemia, já quase que eufóricas andando na rua, e a gente foi na Megafauna, caminhou um pouco, foi na Gato Sem Rabo e notou que várias das pessoas que estavam numa livraria eram as pessoas que estavam chegando na outra. A gente estava com os nossos cachorros e elas que vinham falar para a gente, vocês não estavam na Megafauna, o cachorro, eu tô lembrando do cachorro. E é isso, e meio que se criou um roteiro, né? A pessoa que vai para a Megafauna quer conhecer a Gato Sem Rabo. E eu acho que, abrindo aqui, eu tô entre as duas. A minha livraria, apesar de ser especializada, pode fazer parte desse roteiro. E a Taperá pode fazer parte desse roteiro. Acho que é um roteiro mais amplo. Tem a ponta de lança, um pouquinho mais para lá. É isso. Acho que faz parte de uma aposta aqui no centro. Não são só as lojas também que estão vindo para cá, porque a loja é o último estágio dessa recuperação, mas tem muitas editoras aqui, né? Tem muitos estágios de arquitetura, mas tem muita gente do mercado editorial aqui. Então acho que vem a reboque disso, né? De voltar a ter escritórios aqui no centro da cidade. E, Léo, e quanto ao acervo, como é que foi construído e como é constituído esse acervo da livraria? Livros nacionais, internacionais, importados? Como você construiu isso? Na minha cabeça, eu achava que o mercado editorial nacional não seria suficiente para encher uma loja. Eu gosto de livrarias cheias, né? Eu não sei, só que tem catálogo não seria suficiente. Então, eu queria muito que tivesse livros importados e livros também
fora de catálogos ou antigos ou raros, enfim, eu queria ter esse diferencial, né? De misturar tudo e ter o máximo possível do assunto, dos temas que a gente vende aqui. E a partir daí a gente foi formando, enfim, o mercado nacional, sabe como funciona? Você vai editora por editora ou distribuidora por editora, distribuidora por distribuidora e faz a seleção dos livros por tema. Às vezes não consegue, faz de novo, vem um Excel, aí você não acha tudo, entra no site, vai fazendo a seleção assim, faz aqui artesanal, né? Em relação a livros importados, eu chamei 3 pessoas bem atualizados, mais jovens que eu, que para fazer a curadoria de uma lista de livros importados, de 3 listas de livros importados de desenho industrial, de design gráfico e de arquitetura. De arquitetura foi a Joana Barossi, aqui da Escola da Cidade, de design gráfico foi a Helena Henneman e de desenho industrial foi a Juliana Santos. E a partir das listas delas, que totalizam mais ou menos uns 700, 800 títulos, a gente foi atrás das importadoras aqui. E a terceira característica do acervo eram os livros antigos. Eu mesmo fui garimpar, eu mesmo participei de leilões, eu mesmo comprei de famílias, eu mesmo fui em sebos em São Paulo, em Rio de Janeiro, e enfim, montei um acervo razoável com que não tinha catálogo, livros relevantes que não tinham catálogo já não estão mais sendo editados aqui no Brasil. E alguns raros e tudo mais, umas coisas bem legais. E só para emendar, você falou que gosta de livraria cheia e tal. Quantos títulos mais ou menos tem a livraria Eiffel? Aqui, atualmente, eu não sou bom dos números aqui, mas pelo que me falaram, aqui, atualmente acho que tem 2.500 a 3.000 títulos, alguma coisa assim. E, claro, a gente está esperando mais, eu quero mais, né? Eu sei que é difícil, porque são 250 editoras até agora. Dessas 250 editoras, mais de 150 editoras são editoras que forneceram só um título cada uma, ou seja, existe uma concentração, e são temas que são especializados, né? Não é fácil encher uma livraria. Eu imagino que caiba aqui uns 5.000 títulos, ou 5.000 exemplares, ou mais, sei lá, tenho 3.000. Enfim, dá para colocar aqui uns 6.000 exemplares para mais, alguma coisa assim. Mas isso a gente ainda está recebendo os importados, pouca coisa chegou dos importados. Acho que vão ser muitos livros ainda para chegar em dezembro, janeiro e sabe-se lá quando, mas porque é demorado mesmo, é complicado o trâmite. São editoras bem especializadas e não usuais aqui para o nosso mercado, daí a dificuldade também, porque a gente tem uma série de excelentes importadoras aqui, mas que normalmente trabalham com um número mais limitado de editoras, que são as editoras mais conhecidas, tipo Phaidon, Prestel, Thames Hudson, algumas dessas coisas que são excelentes editoras, mas a gente, na nossa curadoria, a gente queria pegar outras coisas também de outros países e tudo mais. Tinha uma editora que é muito legal, que chama Victionary, que é de Hong Kong. E tem a Park Books, tem algumas da Espanha, tem da Holanda, tem várias de Portugal que pouca gente traz também. São excelentes e são em português, aí não tem essa vantagem, né? Mas, enfim, são editoras que normalmente não temos aqui e a gente está correndo atrás. Não deu para inauguração, tem coisa que a gente encomendou em agosto, ainda não chegou, mas
as importadoras estão correndo atrás, estão suando a camisa, porque não é fácil, né? Hoje em dia a importação tá demorada, tem a questão, o frete está caro, o container está caríssimo, tem a guerra, tem o câmbio maluco, enfim, tá tudo mais complicado, né? Mas vai dar certo. Léo, falando em dar certo, a gente também, você sabe que a gente fala direto com o mercado editorial, né? E queria entender de você como foi a parte de negócios, né, de planejamento. Claro que você percebeu a ausência de uma livraria especializada, né? Mas, assim, nesse nicho, digamos assim, se a gente pode chamar dessa forma. Mas como foi perceber que, como negócio, isso se sustentava e por isso que você está abrindo a livraria? Que, assim, como negócio sustentava, lógico, sempre é uma aposta, né? Quando falam assim, você fez um business plan, eu falei, não fiz um business plan porque eu não tinha nem sócio nem investidor. Mas eu estudei o mercado, conversei com bastante gente, muita gente me desaconselhou, muita gente achava que é bem viável. E assim, eu acho que a viabilidade daqui é a especialização, apesar de a especialização limitar o público, mas eu acho que a viabilidade de mais uma livraria aqui no centro de São Paulo, como você falou, tem a menos de 500 metros tem 4 ou 5 livrarias, é a especialização. E como que eu vou saber que a especialização, a minha especialização está no local certo? Porque o ponto para a livraria de rua é fundamental, né? Então, precisava de um bom ponto, acho que eu encontrei, só saberemos a partir de amanhã se realmente é um bom ponto. E por que eu acho que é um bom ponto? Porque a gente tem aqui atrás a 30 metros da Escola da Cidade, na rua General Jardim, nessa própria rua tem o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. No prédio do IAB tem vários escritórios de arquitetura. Nessa rua, mais adiante, tem diversos outros escritórios de arquitetura. Um pouquinho mais adiante tem o Mackenzie, que é outra faculdade. Então, é um polo de arquitetos, né? E por isso que existia a livraria do Antônio lá no IAB. Ele fechou, mas eu acredito que o momento atual é mais favorável para a livraria de rua do que há 10 anos, há 6 anos, alguma coisa assim. Então, se você dizer, eu fiz as projeções e acho que vou faturar tanto, não é uma verdade, né? Sempre vai ter uma parcela de risco. São alguns elementos que fazem você apostar que vai dar certo. Eu acho que eu preenchi esses. Eu via que a loja aqui tinha todos esses elementos. Né? Eu fui estudante de design gráfico e também, assim, faz um bom tempo, né? O século já era diferente. Mas, enfim, hoje em dia a gente tem a internet como uma aliada, às vezes, no caso, por exemplo, eu fiquei sabendo através do Instagram que você ia abrir, digamos assim, né? Mas também gera uma outra série de problemas que a gente vê também em outras livrarias, né? A gente conversando, por exemplo, em Paraty, você vê todo livreiro convive com alguém com um celular e com ele trazendo uma competição, ó, do tipo, esse livro está mais barato, né? Como você vai abrir amanhã, né, e o programa vai ao ar segunda-feira, talvez você não tenha essa experiência, mas pelo que você acenou aí, você já tem alguma coisa pensado com isso, né? O que você imagina de estar hoje, né, com uma competição, digamos, online também, com grandes empresas, etc. Você nasce com uma competição desigual porque você vai competir com a Amazon, né? Então você já tem que pensar nisso. E por enquanto, as plataformas digitais, para mim, por enquanto, estão servindo apenas como divulgação. Eu ainda não implementei o meu e-commerce. Isso é um projeto agora para o primeiro semestre de 2023. Mas eu nasço já com a Amazon como o meu maior concorrente, né? Acho que isso aí não dá para
para esconder. E esse tem que ter formas de tentar, lógico, você não vai bater a Amazon, isso é uma ilusão. Você tem que ter formas de sobreviver apesar da Amazon. A minha forma de o que eu pensei é que com a especialização eu posso ter mais do que a Amazon oferece. Não, sim, a Amazon oferece tudo do mundo inteiro, mas os livros importados a Amazon vende por um preço quase que inacessível, né? Muito caro e demorado. Se eu tiver bons livros aqui, eu posso vender mais barato que a Amazon, a maioria deles, e, e, e posso ter um diferencial. Outra coisa é o atendimento. A gente acredita que a pessoa que entra numa livraria especializada, que tem, lógico, a pessoa que entrou aqui tem interesse no assunto, ela vai pesquisar, ela vai estudar o nosso acervo, ela vai se estimular a consumir. Não é só o consumidor que vai fazer a comparação, esse livro aqui está mais barato na Amazon. É a compra local, né? A compra física faz com que você compre mais do que o básico, né? Assim eu vejo que poderia ser uma forma de tentar sobreviver em tempos de grandes marketplaces, né? E fora os livros antigos e raros também. É uma forma de você se diferenciar um pouco da Amazon, né? Hoje em dia as informações, ainda mais em campos específicos, por exemplo, design, que é o que eu tenho mais interesse, digamos assim, que eu acompanho mais. Como que também os livros e as editoras, elas lutam para que as informações se tornem e se continuem relevantes, né? Porque antes, sei lá, você tinha anuários falando o melhor do ano, mas hoje em dia isso você dá um Google, você vê o Instagram, né? Como que Algumas coisas mantém perdem sentido, né? Exato. E como que hoje em dia funciona? Principalmente em design, tem alguns livros que viram livros objeto, né? Eles passam a ser o objeto em si. É mais do que um livro sobre design. O livro em si é uma peça. E, lógico, tem outros elementos que você não tem na internet, que você sabe bem, que é a impressão, a textura, tem uma série de coisas, né? E não sei, você olhando, é hábito, né? Se você tem o hábito de comprar livro, acho que independente de livro de design ou de arquitetura ou de literatura, você tem esse hábito, você não vai perder tão fácil. Lógico, você pode se informar a partir da internet, mas quem tem o hábito de comprar livros, acho que continua e esse é o público relevante que a gente tem que cativar. Os novos compradores também, mas eu acho que esses livros que são lindos e que têm uma impressão absurda e tem textura, tem livro que a capa é macia, parece almofada, tem papel que tem textura, outra página diferente. São produtos que extrapolam a simples troca de informação digital, né, de internet. O livro em si é o fetiche, né? Acho que isso que esses grandes livros de design e arquitetura representam, né? E eles são até mais difíceis de ser demonstrados online, né? Em fotos, né? Você tem Se que... você mostra assim, tanto faz, né? Não tem. É engraçado, engraçado. Mas assim, quem vai numa livraria e começa a folhear esses livros, fica completamente maluco, né? Não sei se Não sei se esse é o caso, mas eu fico completamente maluco, né? É quase que um fetiche mesmo, né? E tem outras coisas assim que eu estou começando a notar. A gente não abriu, mas eu deixei algumas pessoas que passam aqui, porque passa muito arquiteto aqui na frente, deixei entrar e ter noção do que vai acontecer aqui.
E tem um lugar que eu deixei alguns livros raros. Cara, os olhos brilham, os olhos das pessoas brilham quando eu mostro um ou outro livro antigo e raro. É fetiche, né? E, Léo, a livraria também tem um espaço para eventos, né? Pequenos eventos, até para 50 pessoas, pelo que eu estava vendo. Eu sei que ela está abrindo agora e tal, mas o que você pretende com esse espaço? Tem já uma agenda que você pretende preencher com gente, com outros lançamentos de livros? Não é um espaço para eventos. A própria livraria vai ser o Ela se espaço para eventos, reformula né? para. Você empurra para lá, empurra para cá, põe umas cadeiras, virou espaço para eventos, né? Ela tem só 70 metros quadrados. E assim, eu tenho, não tenho agenda, porque a gente está naquela correria de abrir, organizar, colocar o sistema para funcionar. Tem um problema atrás do outro que vai surgindo, assim, né? Uma coisa não funciona, outra coisa não funciona, enfim, tem um monte de coisa para cuidar até amanhã. Não temos ainda uma agenda de eventos, mas temos a Palavras com a Escola na Cidade, com a qual a gente fez uma parceria para venda dos livros da editora da cidade. A gente publicou hoje no nosso Instagram, para que eles possam fazer também alguns eventos aqui, seja lançamento, seja eles trazem bastante professores e arquitetos estrangeiros para falar sobre algum tema, discutir algum tema. A gente tem algumas ideias para viabilizar isso. Algumas editoras já querem fazer lançamentos aqui. Enfim, eu quero também fazer uma agenda própria de arquitetos, designers falando sobre temas específicos. Eu queria começar, por exemplo, com alguém falando sobre o próprio prédio, que é o edifício Eiffel, né? Então, eu preciso chamar algum arquiteto, ainda não fechei com nenhum, que possa falar rapidamente rapidamente, se ele quiser, né? Falar sobre os projetos do Niemeyer aqui em São Paulo e especificamente sobre esse projeto. Seria, enfim, um lugar para atrair e manter em discussão esses temas de arquitetura, urbanismo, design, etc. Né? Legal. Você falou que abre amanhã, né? Então a gente está gravando na quarta-feira, dia 7 de dezembro. A inauguração da livraria, então, acontece na quinta-feira, dia 8, e provavelmente quando o ouvinte estiver escutando, então a livraria já estará aberta, é isso, né, Léo? Quando que vai ao ar esse podcast? Provavelmente na segunda-feira, é isso, Fábio? Até segunda-feira já vou ter tido uma síncope, mas vai estar tudo bem. Segunda-feira, dia 12. Exatamente. O Brasil já vai ter jogado as quartas de final. Perfeito. E sabe-se lá o que vai acontecer. Mas é isso. A gente está naquele fôlego final aí de pré-abertura. E fala para a gente, então, como que os leitores e possíveis clientes podem achar vocês nas redes e tudo mais, mas também como pessoas podem te encontrar para, de repente, fazer algum negócio, se estiver interessado em conversar contigo desse aspecto mais ligado ao mercado mesmo. Fala pra gente então, como é que as pessoas te acham. a gente está muito ativo no Instagram. Quem quiser pode entrar em contato comigo por lá. A gente ainda não viabilizou nenhum website para a empresa, porque eu quero viabilizar só quando tiver um e-commerce, o que vai ocorrer provavelmente no ano que vem. Quer dizer, provavelmente não, com certeza, mas provavelmente no começo do ano, primeiro semestre. E sim, a partir disso, acho que principalmente pelo meu Instagram, a gente consegue conversar com quem quiser conversar sobre negócios, quem quiser conversar sobre qualquer coisa, ou pode vir aqui, que eu vou ficar direto na livraria, eu vou entre aspas, trabalhar na livraria, pode vir tomar um café, a gente vai servir um café cortesia para quem quiser.
e conversa comigo. Vai ser um prazer conversar com quem se dispuser. Não, acho que a última coisa é você passar então a ficha da livraria, o endereço, para a gente se encontrar aí na semana que vem. Fica na Praça da República, 183, fica no edifício Eiffel, que é aquele edifício dos tobogós, né, do Steinmeier, que fica atrás do Colégio Caetano de Campos, imagino que todo mundo conheça. Fica mais uma referência, fica entre a Rua Araújo e a Rua Marquês de Tu, é o único prédio, então não tem erro. Se vocês entrarem na nossa rede, vai ver o nosso logo, que são as bolinhas do tobogó aqui do prédio, então vão reconhecer facilmente. E abre de segunda a sábado, é isso? Vai Horário abrir de comercial. terça a domingo, das 11 às 7. E lógico, Muito tem bem. os horários especiais aqui de fim de ano, né? Mas basicamente é isso. Então tá bom, Léo. Queria dar toda a sorte do mundo, com certeza eu vou aparecer porque são assuntos que me interessam e eu fiquei com bastante vontade aí de conhecer a livraria. Boa sorte aqui na inauguração e a gente vai se falando então. Vai ser um prazer te mostrar a nossa sessão de design e espero todos vocês, né? Tem livros não só para arquitetos, mas para quem gosta de temas sobre a cidade, tem sobre feminismo e arquitetura, feminismo e urbanismo, tem para todo mundo. E tem livros de coffee table book também, que dá para embelezar a sua própria casa. Então tá bom. Valeu, Léo. Bom? Obrigado, gente. Obrigado. Boa sorte, Léo. Um abraço. Obrigado. Obrigada, até mais. Até. Tchau, tchau.